Olá pessoal, aqui é o seu amigo, o professor Gustavo Persichini, e eu estou gravando esse vídeo aqui hoje com a captura de tela para mostrar como que a gente pode utilizar um aplicativo de celular, que também pode ser utilizado no computador, para transcrever um áudio em um texto. Isso pode ser feito tanto para vídeo quanto para podcast. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que a gente está aqui no site speechtexter.com. O SpeechTexter, ele é utilizado nos celulares, eu já utilizo ele há muito tempo. Existem outros aplicativos que podem ser utilizados, como o Dragon Dictation, que também é muito bom. Alguns funcionam para iOS e outros funcionam para Android. Mas para gravação no computador, o que tem atendido melhor às minhas expectativas aqui tem sido o SpeechTexter. O melhor de tudo é que ele é um aplicativo gratuito no celular e é um site gratuito aqui na internet. Então isso facilita muito a vida aí de quem quer fazer as suas transcrições. O SpeechTexter, ele tem uma série de funcionalidades, muito simples também de serem utilizadas. Aqui é o Start, onde você dá início às suas gravações, mas antes mesmo de começar eu quero mostrar para você as outras funcionalidades que ele tem. Quando você fizer uma gravação e quiser limpar essa gravação, é só clicar aqui no Clear. Esta parte aqui em específico, você copia todo o texto que vai ser transcrito aqui nessa parte. Você também pode voltar, no meu caso aqui, você pode fazer isso clicando, já que eu estou no computador, ou dando aqueles comandos Ctrl Z, se você estiver num computador que utiliza o Windows ou outros sistemas operacionais. Eu estou aqui no MacBook e o meu é o Command Z, para quem estiver utilizando ele também. Aqui da mesma forma, é o Ctrl Y para você refazer aquilo, redo, né? Para você refazer o que você eventualmente tenha apagado. Aqui você pode negritar a palavra que você quer destacar no seu texto, colocar em itálico, fazer um underline, que é subscrever o texto. Tudo isso aqui a gente já tem em vários comandos que você já utiliza no seu editor de texto, seja ele o Word, algum outro editor de texto que você tenha. Você pode mudar a fonte do seu texto, colocar o seu texto em outras fontes grandes, médias, largas, extra largas, e modificar a cor, colocar no modo escuro, que é simplesmente para facilitar a visualização. Você pode numerar aqui nesse comando, ou então colocar alguns bullets, né, que são aquelas bolinhas que a gente já conhece, que sejam ali com marcações de texto. É apenas uma forma de visualização. Clicando aqui, você dá um novo parágrafo no seu texto. Você pode mandar imprimir, se o seu computador já estiver conectado aí na sua impressora. E aqui você pode fazer o download do seu arquivo. Ele pode vir tanto no modo TXT, que é um tipo de arquivo, ou então no modo .doc, que você geralmente utiliza aí num documento de Word. Bom, tem alguns outros comandos aqui antes de iniciar que eu queria te mostrar também que facilitam bastante a vida de quem está fazendo as transcrições. Aqui tem 2 pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto, vírgula e novo parágrafo. Todas essas funcionalidades aqui podem ser customizadas, ou seja, você pode adicionar o comando que você quiser para fazer as suas gravações, e daqui a pouco eu vou mostrar tudo que isso daqui é capaz de fazer para a sua transcrição. Então eu vou mostrar todos esses comandos aqui sendo executados quando eu estiver fazendo uma narração. Eu vou fazer uma narração livre aqui a princípio, só para mostrar a funcionalidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é limpar aquele comando que eu havia dado aqui de marcação do texto. Então eu cliquei e desmarquei. Eu vou dar o Start e isso vai dar início à gravação com a transcrição. É importante que você saiba que muito do que vai ser feito pode conter erros num primeiro momento.
Nós estamos falando de um sistema chamado Machine Learning. Ele aprende com a sua voz à medida em que você vai fazendo as suas gravações cada vez mais intensas aí em termos de produção. Então vamos fazer o nosso primeiro teste. Olá pessoal, aqui é o seu amigo, professor Gustavo Persichini, e eu vou fazer a primeira transcrição de um áudio para demonstrar a funcionalidade do Speech Texter. Você vai ver aqui que o Gustavo Persichini, ele transcreveu como Gustavo Pensei. Então eu venho aqui no texto, só clico e digito normalmente. Eu ainda não conferi todas as palavras, e ele ainda está aprendendo cada vez mais com a minha voz. Por exemplo, aqui ó, ele marcou Speed Test. Na verdade, é o Speech Texter. Uma outra funcionalidade que a gente vai utilizar agora são os comandos que eu havia dito aqui. Vou reiniciar o texto. Ponto final. Veja que apareceu um ponto final após a frase que eu havia dito. E ele continua gravando aquilo que eu estou narrando nesse momento. Observe que até a palavra que eu disse, veja que apareceu um ponto final, então ele colocou um ponto final. Por que que isso aconteceu? Porque aqui está marcado que ponto é para fazer a inserção de um caractere de ponto final. Então você observe que, como eu disse, o comando ponto final, ele colocou um ponto e escreveu a palavra final após a frase que eu havia dito. Isso por quê? Porque o comando para um ponto final é simplesmente ponto. Se eu quiser customizar essa parte aqui, eu tenho que mudar para ponto final, mas eu vou deixar como ponto mesmo. Vou reiniciar a gravação. Ponto. Parágrafo. Ele traduziu a palavra parágrafo porque eu não dei o comando corretamente. Ponto. Novo parágrafo. Agora sim, ele atendeu ao comando, já que eu falei a palavra corretamente. Quando eu disser parágrafo, ele vai reconhecer, obviamente, como um parágrafo. Mas se eu disser ponto, novo parágrafo, ele vai entender que este comando é para iniciar um novo parágrafo no nosso texto. Reiniciei a gravação do texto e vou dar um comando de ponto, novo parágrafo. Agora eu vou utilizar todos aqueles comandos que estão aqui no canto da tela. 2 pontos. O primeiro comando que está listado no nosso Speech Tester é esse que eu disse. 2 pontos. Ponto, novo parágrafo. O segundo comando é o ponto e vírgula. Ele reconheceu como ponto e vírgula. Então eu tenho que modificar esse comando ou fazer com que o texto, Speech Tester, aprenda com a minha voz. Mas isso tudo é superável à medida em que a gente faz com que a Machine Learning, a máquina de aprendizado que está atrás desse software, entenda tudo que nós estamos falando. Ponto, novo parágrafo. Você observa que tudo que eu fui dizendo ao longo dessa gravação vai aparecendo primeiro nessa parte aqui em cima e depois que eu dou um comando, ela finaliza a gravação e insere no texto. Ponto. Novo parágrafo. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um teste com uma nova funcionalidade. Na verdade, eu vou utilizar não a minha voz, como eu estou fazendo nesse momento, mas vou utilizar um vídeo em que eu gravei um áudio junto com uma videoaula e eu vou colocar do meu smartphone o áudio para ser transcrito pelo Speech Tester. Eu vou fazer esse teste e vou ver se funciona normalmente. Ponto. Novo parágrafo.
Uma outra coisa que eu vou fazer junto com a gravação do áudio do smartphone para transcrição desse vídeo, eu vou colocar uma telinha junto da tela de gravação para que a gente acompanhe simultaneamente como que o aplicativo grava e transcreve o texto e as eventuais correções que precisem ser feitas. Vamos ver se funciona tudo certo. Olá, aqui é o seu amigo, o professor Gustavo Persichini, e esse é o Desafio Jurídico de hoje. Se você está estudando para um concurso público, eu tenho um desafio para você. Você sabe qual é o objetivo de uma ação declaratória de constitucionalidade? A ADC, como é mais conhecida, tem como objetivo a declaração de conformidade de uma lei ou então de um ato normativo federal com a Constituição Federal. Ela é uma ação de competência originária do STF e está prevista lá na Constituição de 88. Nesse tipo de ação, é feita a análise em abstrato da norma que foi impugnada, sem avaliar a aplicação a um caso em concreto. A legitimidade ativa para propor a ADC está lá no artigo 103 da Constituição e também no artigo 101 do Regimento Interno do STF. Se você gostou dessas dicas que eu deixei aqui para você nesse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu curtir aqui nessa página, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você sabe que precisam também dessas dicas para produzir as suas videoaulas e se inscreva aqui nesse canal do YouTube para que você possa receber cada vez mais novas dicas de como produzir um curso em EAD. Um grande abraço do seu amigo professor Gustavo Persichini e até o nosso próximo vídeo.